É, excelente. Eu vou trocar um pouco de assunto. Eu queria falar, bom, você está aí participando, coordenando o GFAM, o Grupo de Estudos e Economia da Família e de Gênero. Eu vou começar com uma pergunta que não tem a ver exatamente com o grupo, mas com a sua própria experiência. Como é que você acha que é o mercado para economistas mulheres no Brasil? Você acha que o fato de ser mulher dificultou ou dificulta a tua carreira? Onde está o gargalo aí? Eu acho que assim, a participação das mulheres na economia, ela ainda é pequena. Então, tem um trabalho feito pelo Grupo das Economistas em relação à participação feminina no curso de graduação mesmo da economia da FEA é baixo, acho que perde até para engenharia, então tem espaço para aumentar. Existe até uma discussão se talvez nós devêssemos fazer um trabalho ainda no ensino médio, porque tem toda essa questão da matemática, a matemática é só para menino, então assim, isso aí tem que ser trabalhado já no colégio, né? Que matemática é para todo mundo tem capacidade, é, Então, e essa questão, quer dizer, a menina, ela, todo mundo fala para ela que matemática é coisa de homem, aí ela não se interessa pelas carreiras e por isso que você tem menos economistas mulheres. pode ser uma questão. Ou até uma outra questão que eu acho importante é o seguinte, mas aí talvez não fosse só o caso das meninas, né? O que o economista faz? Hum, Então, em geral, o que as pessoas acham que os economistas fazem? Trabalham com macroeconomia e finanças. uhum. Só que assim, a economia ela perpassa uma série de outras áreas, né? Então você tem estudos em relação ao comércio nacional, à educação, à economia da família, gênero, saúde. Então as pessoas têm pouca informação com relação ao que o economista faz. E aí, quando você olha para macrofinanças, de repente as mulheres nem todas se interessam por esse assunto. Isso aí não me interessa muito. Mas, assim, falta um pouco mais de informação sobre o que o economista faz, que vai além da macro e da finanças, que é super importante, Uhum. mas que você acho que tem que ampliar essa informação, né? Mas tá, então são barreiras à entrada e à escolha do curso. Tá, Sim, então uma vez que a pessoa escolheu o curso, a mulher se interessou pelo curso, e o ambiente ele é negativo de alguma forma para que as pessoas deem continuidade. Eu não tenho do número de cabeça, mas eu imagino que entre os que fazem pós-graduação você tenha mais homens que mulheres. Eu imagino. é. Então, o que O acontece? ambiente dificulta, você acha? Eu acho que, assim, a graduação você já tem um número muito maior, uma proporção muito maior de homens do que mulheres. É, ah, no mestrado isso já reduz, no doutorado é menor ainda. Vai afunilando, né? Aí a questão é assim, por que as mulheres vão saindo, né, da carreira acadêmica? Aí é uma questão, talvez, da própria carreira acadêmica na economia. Por que as mulheres vão desistindo da carreira acadêmica, né? Eu acho que a carreira acadêmica na economia ela é muito competitiva. Pode ser que em algumas situações se torne um pouco mais hostil, né? E aí as mulheres não tenham muito, não se sintam bem nesse ambiente, ou simplesmente assim. Por exemplo, outro dia a Cristine Pinto, ela participou de um webinar do GFAM, e aí ela falou o seguinte, olha, muitas amigas minhas queriam ter filhos, e aí você tem aquele tenure, né, da universidade de fora, né, você tem lá 6 anos para você publicar. E é bem o período fértil, né? Uma mulher tem essa questão, né? Ela tem um Uhum. período melhor para ter filhos. Então, e aí algumas amigas dela simplesmente desistiram por conta disso. Então, eu talvez tenha que ter uma adaptação aí à questão privada, né? De você querer ter filhos, à questão acadêmica e a cobrança na academia. Agora, eu vejo assim que em muitas universidades elas estão buscando isso. Tem universidades que já dão, se a mulher tem um filho, ela tem um ano a mais do tenure, é, é, você tem licença maternidade. Então, assim, você tem algumas questões que estão sendo feitas para tentar diminuir um pouco
esse ambiente que acaba, de alguma forma, sendo mais difícil para a mulher, né? Porque você tem uma cobrança no trabalho, mas você tem uma cobrança individual, né? Questão de preferência por ter filhos ou não, você tem que cuidar da sua família. Então, é a questão do uso do tempo, né? Aí a gente vai para a questão do trabalho doméstico, né? Como que você divide. Então, isso se torna muito, muito custoso para a mulher. Então, quer dizer, não é nem tanto que o ambiente lá é hostil com mulheres, é que o desenho da carreira não leva em consideração as etapas da vida que uma mulher pode estar passando, né? Eu acho que sim. Talvez o jeito como eu falei é sim. Eu Tá. acho que é mais por isso, por aí mesmo. Eu fiz há uns 5 anos atrás, acho, talvez, um projeto no Banco Mundial para tratar dessa questão do age gap, né, da diferença de salários. E uma coisa que eu observei, eu acabei não publicando isso, mas uma coisa que eu observei, ficou isso na minha cabeça, é que a diferença de salários entre homens e mulheres, ela é razoavelmente pequena, controlando uma série de coisas, até ali em torno dos 30 anos, tá? É aí que o gap aumenta. Você acha que isso pode ter a ver com a questão da maternidade e a maneira como a gente divide isso entre homens e mulheres? Acho, Ah. Você fez acho que doutorado com sim, 2 filhos, né? É sim. uma alocação de tempo bem difícil, né? Eu acho que, na verdade, eu fiz uma opção um pouco que vai contra o que as pessoas têm feito hoje, né? Primeiro você investe mais na sua carreira e depois tem os filhos. Uhum. Eu quando era mais jovem, né, eu acabei pensando, não, primeiro eu quero ter meus filhos, depois eu penso que o que eu vou estudar, que carreira que eu exatamente o que eu vou fazer. Porque eu tinha, na verdade, eu até brinco, né? Eu falei, minha conta não era quando eu ia ter filho, mas quando eu ia ser avó, né? Porque porque senão fica tudo muito muito longe, né? Obviamente foi muito custoso. Eu me lembro, eu tive gêmeos ainda, né? Então eu me lembro quando eles tinham 2 anos, eu dava aula já, mas eu tentei voltar a estudar para entrar no doutorado, eu não consegui, porque assim já ainda dava muito trabalho, ainda dava aula, falei não dá. Aí quando eles tinham 5 anos, aí eu voltei a estudar e aí depois eu tive que parar de trabalhar, porque mesmo assim era muito difícil. E aí depois que eu consegui entrar no doutorado, mas foi pauleira, porque eles eram ainda pequenos, aí eu tinha que estudar de segunda a segunda, aquele pique, né, das matérias. Mas acho que assim, o saldo é positivo, né, porque eles já entendiam mais ou menos, né, o que estava acontecendo, e eu acho que eles têm um certo orgulho, né, da mãe que trabalha, Com que certeza. estuda, que faz, né? Então, mas assim, de vez em quando dava assim um certo sentimento de culpa, né? Puxa, domingo, deixar eles em casa, né, com o pai, para eu poder ficar estudando, mas ok, né? É, Mas é uma acho que decisão o saldo difícil, foi né? Quer positivo. dizer, dá o stop na carreira, vai ter os filhos, depois volta. É uma decisão difícil para muita gente, né? É, é difícil. É difícil e tem gente que sai do mercado de trabalho para voltar é mais difícil. Até vou fazer um gancho aí um pouco com essa questão da pandemia. Eu acho que todo o progresso que nós tivemos, né, nos últimos anos, com o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, e no caso que eu estudei, né, da mulher casada, eu acho que a gente vai ter um retrocesso aí importante durante a pandemia, não só pelas demissões, mas também por muitas mulheres terem desistido do trabalho por conta dos filhos. Você está em casa, todo Uhum. mundo em casa, não tem escola, né? Às vezes você não tem mais aquela ajuda que você tinha, que seja ajuda paga, né, de uma babá, uma empregada, você não tem mais a ajuda dos avós ou da vizinha por conta da pandemia, você tem que cuidar de tudo e aí você não dá conta do trabalho. Então, aí você vai dizer assim, aí tem gente que reclama, tem barulho na sua casa quando você está fazendo uma videoconferência. Vai para o banheiro. Como Você acha que assim? Você isso tem seus prejudica mais filhos as lá. mulheres do que os homens? Sim. Eu já ouvi relatos que, assim, o marido... Não estou dizendo que são todos, pelo amor de Não, Deus. claro. Tem muitos maridos que têm ajudado bastante e também acabam
se prejudicando de uma certa forma, né? Mas pelo menos divide esse prejuízo, né, do home office com criança, principalmente criança pequena, mas assim, do marido ele se coloca dentro do escritório como se não tivesse acontecendo nada de Tranca a diferente, porta. aí a mulher tranca a porta, a mulher fica com os 2 filhos pequenos, tendo que trabalhar e cuidar dos filhos. Então, assim, é uma coisa, é difícil. Eu acho que a gente vai ter um aumento aí, uma redução, na verdade, da participação da mulher, que eu acho que depois, com o tempo, vai acabar voltando, aumentando novamente, mas assim, você tem aí que tá, né? Quando você sai, depois para voltar é mais difícil, você volta ganhando menos, né? Então, vamos ver.